Olá, hoje eu vim falar com vocês sobre planejamento e a prevenção ao abuso sexual infantil. Como esse planejamento ele pode estar auxiliando no combate ao abuso sexual infantil. Meu nome é Letícia Queiroz, sou palestrante, docente, sexóloga clínica e educacional. Também trabalho com educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual infantil. Então, vamos começar falando um pouquinho hoje sobre planejamento. E talvez você esteja pensando, mas o que um planejamento pode ter a ver com a prevenção ao abuso sexual infantil? Então, o planejamento tem tudo a ver com o abuso sexual infantil. Porque através do planejamento, você pode mostrar para o seu filho o quanto ele é importante para você. E se tem uma coisa que nós devemos ficar atentos e devemos saber é que os abusadores, os aliciadores de crianças e adolescentes, eles estudam os nossos filhos antes dele começar, a aliciá-los. E existem coisas que eles fazem questão de saber. Primeiro, como é a família dessa criança. Segundo, se essa criança é ouvida. Terceiro, se os pais conversam com essa criança, se existe algum vínculo afetivo, se essa criança é ouvida, se essa criança é respeitada, como é todo o vínculo familiar dessa criança. Então, através do planejamento, você pode sim estar prevenindo e conversando com seu filho sobre o abuso sexual infantil. Por quê? Bom, vamos falar um pouquinho sobre ele. Qual a finalidade, o que é o planejamento e qual a sua finalidade? Bom, o planejamento é aquele plano que estará lhe proporcionando um momento ao qual você estará não somente escrevendo meia dúzia de palavras no papel, como também você estará colocando seus projetos, suas metas, Você conseguirá, quando você estiver olhando para os seus planos e seus projetos no papel, você vai também ver de maneira clara e objetiva, você vai conseguir ver, montar estratégias, você vai ver quais são as falhas, porque muitas vezes nós montamos um planejamento e nós não conseguimos, de fato, realizar a execução desse planejamento. Por quê? Porque muitas vezes nós realizamos um planejamento que ele vai além, vem tantas expectativas que vai além daquilo que nós conseguimos executar. Então, nós temos que observar algumas coisas. A primeira coisa que nós temos que observar nesse planejamento, ele é de curto, médio ou longo prazo. E quando nós pensamos em curto, médio ou longo prazo, nós podemos fazer um planejamento que seja um planejamento semanal, ou seja, é um planejamento de curto prazo. Mas como esse daqui, por exemplo, esse daqui é um planejamento semanal. Nós também podemos fazer um planejamento que não seja semanal, mas que seja mensal. É tipo esse aqui, olha, esse é um planejamento mensal e que ele comecei a fazer em março e tem até dezembro, que aí depois eu fiz utilizei uma outra tabela. Mas você também pode fazer o seu planejamento, olha, aqui, anotando o seu planejamento num caderno. Não precisa ser ter muitos apetrechos, pode ter simplesmente linhas para você estar montando o seu planejamento. Ou você pode utilizar um planner, mas a principal finalidade dele não é como você vai fazer, mas é que você faça. Ele pode ser simples ou pode ser um pouco mais elaborado, como eu já lhe disse, mas o principal é que você coloque, além das suas expectativas, das coisas que você almeja realizar ao decorrer de um determinado tempo, que você também coloque de horário do seu trabalho, horário de alimentação, horário que você vai levar o seu filho na escola. E esse horário que você vai levar o seu filho na escola não é o horário que você vai deixar separado para poder fazer uma atividade com o seu filho individualmente. Por quê? Porque o horário escolar já é um horário comum que toda e qualquer criança precisa ter.
Então, esse horário não vale, né? Mas você pode separar, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou 2 vezes por semana, um horário que seja um horário somente seu e das suas crianças, seu do seu filho, do seu adolescente. Por quê? O que vai acontecer nesse momento? Nesse momento, é um momento que você terá para você estar conversando com ele, para você criar vínculos afetivos com seu filho, para você ter aquele momento que vocês estarão se tornando um cúmplice, sabe? É aquele momento que você vai estar fazendo com que, depositando nele memórias afetivas. Aqueles momentos que ele não estará, que não vai estar saindo da memória dele, ou seja, ele não vai estar esquecendo, porque foram momentos significativos. Sabe, esse momento da semana, pode ser meia hora, 1 hora, pode ser o momento que você vai estar levando seu filho ao cinema, pode ser o momento que você vai estar levando seu filho a tomar um sorvete, ou pode ser um momento que vocês simplesmente vão estar brincando, sentar no banco da praça, comer pipoca, vai estar jogando um botão, ou fazendo uma atividade que seja especial para você, para vocês dois, né? E principalmente para ele. Mas também pode ser um momento que você vai estar apenas conversando com ele. E talvez para você esse momento seja um momento de apenas, mas esse momento para ele será um momento muito significativo, sabe? Esse momento que você vai estar colocando, né, abrindo um espaço no planejamento, no seu dia ou na sua semana, para estar com o seu filho, para estar com o seu adolescente, você vai estar mostrando para ele que ele tem prioridade na sua vida. Porque muitas vezes os responsáveis, ele tem ele tem responsabilidade, ele se preocupa em levar o filho no médico, o filho para estudar, o filho numa aula de música, numa aula de dança, mas ele, às vezes, ele não consegue entender que o que ele faz de melhor e de mais significativo, né, em termos emocional, em termos de autoestima para o seu filho, é tirar um momento com ele e deixar ele saber que aquele momento é um momento especial, não é um momento ao qual vai ser, que hoje eu tenho que fazer isso, que tipo assim, vai trazer peso para você, não é um momento de reclamação, porque muitas vezes as nossas crianças, elas são perdidas, não é lá fora, quando elas estão lá fora, mas é dentro de casa. Às vezes é pela falta de atenção, às vezes nem falta de carinho, mas é falta de atenção. E às vezes é falta também de mostrar para essa criança, para esse adolescente, o quanto ele é importante, o quanto você se preocupa com ele. Você não quer estar apenas inserindo no ambiente escolar, mas você quer que ele esteja no ambiente escolar porque você se preocupa com ele. Sabe? E esse momento que você está separando para poder ficar com seu filho, nós podemos dizer que esse é um momento estratégico, que é um momento que você vai estar depositando nele, entendeu? Você vai estar suprindo, né, o seu lado emocional, as suas carências emocionais. E com isso, você vai estar mostrando para o seu filho não só como ele é importante, mas também através dos vínculos, desse vínculo afetivo, você vai estar mostrando para ele que ele pode contar com você, né, para qualquer coisa que aconteça na vida dele. Porque muitos adolescentes, muitas crianças, quando passam por abuso, ele não fala com seu pai, com seus pais, porque eles não têm essa conexão, eles não têm esse vínculo afetivo. E muitas vezes, o primeiro pensamento que vem na sua mente quando eles pensam em falar com seu pai sobre o ocorrido é que o seu pai vai achar que ele foi o culpado. Mas por que ele pensa isso? Porque não tem um vínculo afetivo, emocional estabelecido com esse adulto. E por isso, muitas vezes, esse abuso ele acaba acontecendo reiteradas vezes. Sabe? Por quê? Porque essa criança, ela não confia nesse adulto. Essa criança, ela apenas está na casa desse adulto. E não é porque esse adulto, esse responsável, não ama essa criança, mas porque muitas vezes não se consegue estabelecer, né, essa emoção, esse vínculo.
Porque o fato de você dar as coisas para uma criança não quer dizer que essa criança está percebendo que você ama. Mas o fato de você tirar um tempo com ela, você vai estar mostrando para ela que ela é prioridade. E o fato de você mostrar que ela é prioridade vai estar fazendo com que essa criança se sinta empoderada. Então, é muito importante, né, que quando você for fazer o seu planejamento, você tenha um momento reservado para o seu filho. Né? E que não seja um momento de cobrança, que não seja um momento de levá-lo para cumprir suas tarefas. Mas e se for esse momento, um momento que você tenha, então tenta fazer desse momento um momento prazeroso. Então é o momento que eu tenho, é 1 hora. Dentro dessa 1 hora, eu preciso levar ele. É o caminho que eu tenho, é o trajeto que eu tenho para poder levá-lo na escola. E vai me sobrar 20 minutos. Então, tenta fazer alguma coisa diferente naqueles 20 minutos. Leva para a escola, chega na escola 20 minutos antes e vai na sorveteria. E, ao mesmo tempo, né, tenta conversar sobre alguma coisa que você sabe que ele gosta. Ou tenta aproveitar aquele momento para poder conversar com ele sobre algo que vocês podem estar fazendo, de repente, na próxima semana, nos próximos 20 minutos. Né? Tenha aquele momento, ou leva um baralho, um jogo, e naquele momento vocês ficam no carro, vocês ficam na praça esperando dar a hora, né, de entrar no colégio, brincando, conversando, né, mas seja intencional e que o Senhor deixe o seu filho perceber que você quer de fato ter aquele momento com ele. Porque muitas vezes os abusadores, eles ganham espaço, por quê? Porque aquela criança, ela não se sente valorizada, ela se sente desprezada, ela não se sente amada, ela não se sente desejada no seu ambiente escolar, no seu ambiente familiar. Então, é aonde o abusador, ele vai dando espaço. Como eu falei com você, o abusador e o aliciador, ele estuda essa criança antes dele começar a abusar dela. Ele estuda a família, né? Ele começa a observar se a família tem conflitos, né? Se aquela criança é muito tímida, se aquela criança ela é desejada, se ela é amada, se aquela criança era aquela criança que obedece cegamente, sem questionar, porque ela não pode questionar nada, porque ela não é ouvida, mesmo se ela questionar, ela não será atendida em seus questionamentos. Ele procura saber se existe, né, alguma criança, se aquela criança ela é adotiva ou não, ou se de repente ela é filha somente de um dos cônjuges, né? Por quê? Porque tudo isso vai influenciar na forma, né, dele aliciar. Porque se essa criança ela não é ouvida, ele vai começar a investir nessa criança em tempo de qualidade. E então é onde mora o perigo, que essa criança ela vai começar a ter um sentimento por esse aliciador, porque ele ao mesmo tempo, ele não é pai, não é familiar, mas ele a ouve. Né? E muitas vezes nós sabemos que esse aliciador, ele conhece a família, ele faz parte do seio familiar dessa família, então ele já vai saber as coisas que essa criança gosta, e aí ele vai levar as coisas para essa criança, vai deixar essa criança fazer o que ela gosta. Ela gosta de uma bala, um sorvete de caramelo, uma bala de avelã. Ele vai levar, e quando essa criança começar a reclamar de alguma coisa, ou falar de algum colega, de um acontecimento, né, de algo que ocorreu ou no colégio, ou na sua casa, ele vai ouvir com atenção, e depois ele também, né, de início, ele vai começar a fazer coisas que ela gosta, a presenteá-la, né, e com isso, esse aliciador, ele vai conquistando essa criança. Então, olha bem a responsabilidade, né? O que um carinho, o que a atenção ele não faz, né? E depois ainda é pior, né? Além dele conquistar essa criança levando coisas que essa criança gosta, ele também vai começar a desafiar essa criança, como ele já vai ser, né, essa pessoa que de confiança dela, ele vai começar a permitir, levando essa criança, fazendo coisas que ele sabe que os pais não gostariam que ela fizesse, mas ele vai instigar essa criança a querer fazer.
ele vai oferecer essa criança, o pai não gosta que ela anda de bicicleta, entendeu? Então ele vai começar a falar, vou andar de bicicleta, não, você pode sim, não tem problema não, é um segredo nosso. E aos poucos ele vai conquistando essa criança e até ele começar, né? Vai se tornar o melhor amigo. Ele começa a brincar e querer fazer cócegas nessa criança, né? Cócegas na barriga. E daí ele começa, são os melhores amigos, ele começa a colocar a mão nos seus ombros. Então, aos poucos, ele vai conquistando e ganhando cada vez mais espaço e território, né? Então, por isso, eu estou lhe convidando a começar a fazer o planejamento. Ele não precisa ser, ter páginas e páginas, ele não precisa ser a longo prazo, mas faça o seu planejamento semanal e começa, né, a incluir o seu filho. Não somente incluir seu filho, mas também se inclua. Porque quando nós estamos falando de educação, né, contra a educação sexual, contra ao abuso sexual infantil, quando nós estamos falando de prevenção, nós ensinamos muito mais com os nossos, né, com a forma que nós fazemos, com aquilo que nós fazemos, com a forma que nós agimos, do que com aquilo que nós falamos. Se você faz o seu planejamento e o seu filho está lá nesse planejamento, ele está te observando, ele está percebendo o quanto ele é querido, ele é amado, sabe? Porque as crianças, o adolescente principalmente, ele precisa sentir e ele precisa ver. Ele vai estar vendo que vai estar lá, por exemplo, toda sexta-feira, às 16 horas, entende? É o meu momento com meu filho. Então, naquele momento, você não vai atender celular para responder mensagens dos seus colegas, você não vai responder mensagens do seu trabalho, você vai estar com ele. E se você vai estar com ele, você vai se interessar em saber sobre as coisas dele. Porque às vezes um pai acha que ele sabe tudo sobre um filho. E muitas vezes o pai não sabe tudo sobre o filho. Às vezes a pessoa que ele vai desabafar é o professor, é o colega, né? Às vezes é o pai de um amigo. E infelizmente nós sabemos que nem todo mundo, né? Infelizmente nem todo mundo, ele quer o bem do seu filho. E nem todo mundo, ele trabalha, entendeu? De maneira respeitosa. E de repente, no meio desses questionamentos, dele querer saber, né, dele ter essa curiosidade saciada, é aonde ele vai estar sendo aliciado. Então, quando você começa a deixar claro, deixar esse planejamento de uma maneira que eles possam participar, que eles possam ver que lá tem um dia, um momento com eles, é o momento que você vai estar, né, trabalhando para prevenir, né, os abusos com relação ao seu filho. E aí talvez você possa estar pensando assim, poxa, mas isso é um básico. Mas muitas vezes nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão se perdendo dentro de casa, é no básico, sabe? E essa fala não é uma fala para poder trazer peso sobre você, pai ou responsável, mas é uma fala de despertamento. Por quê? Porque o dia, né, ele nos suga, os afazeres do dia a dia, ele nos suga de uma maneira que se nós não pararmos para pensar, nós não temos tempo para as nossas crianças, nós não temos tempo para os nossos adolescentes. Por quê? Porque nós temos que trabalhar, a gente nós já levantamos, já naquela correria. Por quê? Porque nós temos que dar conta, nós temos que dar conta. Mas quando nós trabalhamos com planejamento, nós temos um dia na semana que nós vamos sentar, nós vamos colocar tudo aquilo que nós devemos fazer, o que nós fazemos, com a forma que nós agimos, do que com aquilo que nós falamos. Se você faz o seu planejamento e o seu filho está lá nesse planejamento, ele está te observando, ele está percebendo o quanto ele é querido, ele é amado, sabe? Porque as crianças, o adolescente principalmente, ele precisa sentir e ele precisa ver. Ele vai estar vendo que vai estar lá, por exemplo, toda sexta-feira, às 16 horas, entende? É o meu momento com meu filho. Então, naquele momento, você não vai atender celular para responder mensagens dos seus colegas, você não vai responder mensagens do seu trabalho, você vai estar com ele. E se você vai estar com ele, você vai se interessar em saber sobre as coisas dele. Porque às vezes um pai acha que ele sabe tudo sobre o filho. E muitas vezes o pai não sabe tudo sobre o filho. Às vezes a pessoa que ele vai desabafar é o professor, é o colega, né? Às vezes é o pai de um amigo. E infelizmente nós sabemos que nem todo mundo, né? Infelizmente nem todo mundo
ele quer o bem do seu filho. E nem todo mundo, ele trabalha, entendeu? De maneira respeitosa. E, de repente, no meio desses questionamentos, dele querer saber, né, dele ter essa curiosidade saciada, é aonde ele vai estar sendo aliciado. Então, quando você começa a deixar claro, deixar esse planejamento de uma maneira que eles possam participar, que eles possam ver que lá tem um dia, um momento com eles, é o momento que você vai estar, né, trabalhando para prevenir, né, os abusos com relação ao seu filho. E aí talvez você possa estar pensando assim, poxa, mas isso é um básico. Mas muitas vezes nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão se perdendo dentro de casa, é no básico. Sabe? E essa fala não é uma fala para poder trazer peso sobre você, pai ou responsável, mas é uma fala de despertamento. Por quê? Porque o dia, né, ele nos suga, os afazeres do dia a dia, ele nos suga de uma maneira que, se nós não pararmos para pensar, nós não temos tempo para as nossas crianças, nós não temos tempo para os nossos adolescentes. Por quê? Porque nós temos que trabalhar, a gente já levanta, nós já levantamos, já naquela correria. Por quê? Porque nós temos que dar conta, que nós temos que dar conta, nós temos que dar conta. Mas quando nós trabalhamos com planejamento, nós temos um dia na semana que nós vamos sentar e nós vamos colocar tudo aquilo que nós devemos fazer. O que eu vou fazer na segunda-feira? Aí você começa a elencar todos os seus afazeres na segunda-feira, né? Você pode apenas colocar, eu tenho que fazer isso e listando, ou você pode colocar por horários, né? Por quê? Você pode fazer isso em todos os dias da semana. E aí você coloca lá também um momento com o seu filho. Não precisa ser muito, que seja 20 minutos, que de repente nesse primeiro momento, o único momento que você vai ter com o seu filho é na hora de dormir. Mas ele precisa se sentir importante, ele precisa se sentir fazer parte da sua vida, da sua rotina. Porque muitas vezes as nossas crianças, elas vão se aconselhar com outras pessoas porque ele não se sente pertencente daquela família, daquele núcleo familiar. Então é necessário. Uma outra coisa, para poder nós estarmos terminando, nós precisamos também que, quando você for ver, né, instituições de ensino para o seu filho, seja ela a escolar, uma escola, né, a secular, ou a escola, às vezes você vai falar com o seu filho na escola de música, na escola de dança, procura saber qual o projeto político-pedagógico dessa instituição escolar, porque às vezes aquele projeto político-pedagógico, a forma que aquela criança, que aquele ambiente ele trabalha, não condiz com os seus princípios, não condiz com os seus valores, com os valores que você, como pai, como mãe, quer incutir no seu filho. Às vezes você tem valores que não combinam com aquele ambiente, sabe? Porque às vezes você tem valores fortes, valores que você, na sua casa, talvez não entra determinado tipo de música, e às vezes no ambiente escolar é um ambiente que erotiza seu filho, porque é um ambiente que coloca músicas, né, totalmente distorcida, né, totalmente erotizada, que vai, né, levar o seu filho a denegrir, né, o seu filho, não somente a imagem, mas a identidade do seu filho. Então, assim, são duas coisas que você precisa fazer urgentemente. Porque às vezes, na correria de dia a dia, você faz sem você pensar. Porque nós fazemos sem pensar. Quantas são as vezes que depois que nós fazemos algo, aí aquilo passou, depois, um belo dia, nós abrimos o jornal, tem um noticiário, e falando exatamente sobre aquela nossa conduta que nós tivemos, mas às vezes que aquele caso aconteceu com a outra pessoa. E aí nós fazemos a ligação, poxa, mas eu fiz exatamente igual. Eu coloquei o meu filho no ambiente e eu não procurei saber como era aquele ambiente, eu não procurei referência, eu não procurei saber qual era o projeto político-pedagógico, qual era a linha de raciocínio daquela instituição. E agora está acontecendo exatamente a mesma coisa que está acontecendo naquele colégio que está sendo anunciado. Né? As crianças estão ouvindo, estão sendo erotizadas, não somente através de músicas, mas também através de falas. Né? Então, assim, é muito importante que você, como responsável, que você faça o planejamento, que você faça escolhas assertivas, né? Nós estamos chegando, né? Estamos nos aproximando ao final do ano e
esse período é um período ao qual nós começamos, né, a ver trocas e mudanças na vida dos nossos filhos. Por quê? Ou às vezes nós mudamos de bairro, nós mudamos, né, ou seja, nós trocamos de moradia, a nossa moradia agora é em outra localidade, ou às vezes porque aquele colégio, aquela instituição que nosso filho estudava, às vezes a mensalidade ficou um pouco, né, a mais do nosso orçamento, né, são problemas econômicos, ou simplesmente porque você viu que talvez aquela escola não é a melhor escola, porque aquele grupo de alunos, de colegas do seu filho, talvez não está de acordo com aquilo que você, né, pensa como o ideal, né, não está de acordo com os seus valores. E tá tudo bem você fazer isso, mas você aproveita essa dica, né, aproveita o que eu estou falando com você, o que você está ouvindo, e procura ver também se além daquela instituição ser próxima da sua casa, se ela condiz com aquilo que você gostaria, com aquele cidadão que você gostaria que seu filho se tornasse. Aproveita esse momento. Se você não faz planejamento, começa a fazer agora com um novo olhar, com o olhar de um pai, de uma mãe, de um responsável que quer incutir também no seu filho, não somente, né, é uma cultura, né, que ele precisa ser culto, porque ele precisa saber se posicionar, chegar nos lugares, mas também se preocupando com a parte emocional do seu filho, se preocupando com os vícios, com os vínculos afetivos, se preocupando com a autoestima do seu filho, não é mesmo? Se preocupando em formar nele também uma criança de caráter forte, uma criança, um adolescente que vai olhar para você e te ter como referência se qualquer coisa acontecer que ele não gostar. Uma criança que vai saber dar nome aos seus sentimentos. Porque uma criança que não sabe dar nome aos seus sentimentos, ela torna-se uma criança vulnerável. Ok? Então eu espero ter lhe ajudado com esse conteúdo.